Olá, meus amigos, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero me desculpar, que eu passei um tempo sumida do YouTube, fiquei um tempo sem gravar vídeo, nem me lembro direito, acho que uns 30 dias. Desculpa, eu nem dei notícia, não falei nada, não dei nenhuma explicação. Eu precisei de um tempinho, eu tive uns problemas pessoais, precisei de um tempinho e eu não estava dando conta de conciliar o Facebook, o YouTube. Mas estou de volta, tá bom? Tô de volta. Eu já tinha falado para vocês que eu fiz a formação em coaching, né? E agora eu quero contar para vocês que eu acabei uma formação em consultoria de criação consciente para pais e professores e estou terminando uma formação em disciplina positiva. Aliás, uma não. Eu gostei tanto do assunto que eu estou fazendo duas ao mesmo tempo. Uma com a Beth Rodrigues, que estudou disciplina positiva com a Jen Nelson lá nos Estados Unidos, pessoalmente, e outra com a Fernanda Lee, que é discípula da Jen Nelson, trabalha com ela lá nos Estados Unidos, e a Maria Alice Fontes. Então tá. Então hoje deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre a criação consciente, tá? O que é a criação consciente? Antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre, só para poder fazer um paralelo, a criação tradicional. Então, o que é a criação tradicional, que a maioria de nós conhece? É uma criação rígida, autoritária, né? Aquela em que o pai fala, o filho obedece. Tem aquela figura central, normalmente pai ou mãe, a figura principal, né? E que manda e o filho obedece sem questionar. As regras são impostas de cima para baixo. O oposto da criação rígida, autoritária, é a criação permissiva. Aquela criação em que os filhos fazem o que querem, né? Os pais estão à mercê dos filhos. Vivem para os filhos, né? Na autoritária, o pai manda, o filho obedece. Na permissiva, é o contrário, o filho manda e o pai obedece. Basicamente isso, de uma forma bem genérica, a explicação. Mas a impressão que o que a maioria de nós faz normalmente, a própria Jen Nelson, eu ouvi ela falando num vídeo recentemente, o que ela fazia era oscilar entre um modelo e o outro. Ora, nós somos muito autoritários, ora, nós somos muito permissivos, né? Ora, a criança tem que obedecer, ora, ela pode fazer o que ela quer, porque eu tô cansada, eu já não aguento mais, tô cansada de falar, eu deixo ele fazer o que ele quer. Bem, imagina, gente. Imagina você tá trabalhando numa empresa, aí hoje você vai trabalhar na máquina X. Um exemplo que me veio à cabeça agora. Você vai trabalhar lá na máquina X. Amanhã você chega, vai trabalhar na mesma máquina, o seu chefe dá um grito com você e fala: Não, não mexe nessa máquina. Você fala: Nossa, mas eu trabalhei nessa máquina ontem, por que hoje eu não posso? Né? Fica confuso, não tem regras claras, não tem. Você não sabe o que fazer, você não sabe o que se espera de você, né? E é isso muito que acontece nesse modelo de criação, que os pais ficam oscilando entre um e o outro, né? O que normalmente acontece. E é isso que eu fiz com a minha filha quando ela era pequena. Hora eu determinava, hora eu deixava ela fazer quando eu estava cansada, e acaba que fica uma coisa meio confusa. Eu acredito, e a criança cresce muito confusa, sem saber o que se espera dela, sem saber que regras seguir, né? A criação consciente, ela é uma alternativa muito bonita a essa criação, né? A criação consciente, ela usa os princípios da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Ela é baseada no respeito, respeito mútuo. Quando o pai fala, a criança ouve com respeito, com empatia. Mas quando a criança fala, o pai ouve com respeito e com empatia. Tudo baseado no respeito, na firmeza e na gentileza, sem expor a criança a humilhações,
a sofrimento, a castigos físicos, sabe? Para entender a criação consciente, a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, a criança não é propriedade nossa. A criança é um ser humano e ele tem a própria individualidade, tem os próprios sentimentos, as próprias emoções. E é nosso papel ajudar as crianças, a nossa criança, a lidar com as suas emoções. Né? Ela não está aqui para cumprir as nossas expectativas, para fazer o que a gente manda, o que a gente espera dela. Ela está aqui para trilhar o próprio caminho. E como pais, a gente deve respeitar as habilidades, as características de nossas crianças. Quando eu respeito a minha criança, ela aprende a se respeitar, a me respeitar e a respeitar as outras pessoas. Ela cresce aprendendo que o respeito existe e é possível para ela e para os outros. Outra coisa que, para entender a criação consciente, eu também preciso entender que o pai não é melhor que a criança, nem a criança é melhor que o pai. Nós somos parceiros nessa jornada. Somos parceiros. Um vai aprender muito com o outro ao longo dessa caminhada, né? Se a gente se abrir, se a gente se permitir, se a gente tiver a humildade de reconhecer, a gente vai aprender e vai ensinar. É uma parceria. Outra coisa que a gente precisa entender é que criação consciente não tem nada a ver com permissividade, né? A criança precisa sim de limites, ela precisa entender que existem regras, mas essas regras são muito claras. Ela precisa entender que tem regras, mas essas regras serão passadas com firmeza e com gentileza. A criação consciente é uma coisa linda, linda, né? Mas não é fácil. Criar filhos não é uma tarefa fácil, né? Quem falou que criar filho é fácil? Quem acha que criar filho é fácil, né? São seres humanos sob nossa responsabilidade. São seres humanos que contam conosco, que precisam da nossa ajuda. A disciplina positiva, a criação consciente, elas ajudam muito nessa tarefa. Não há uma regra pronta, sabe, gente? Não há uma regra, alguma coisa que, uma fórmula mágica que eu vou aplicar hoje, vou jogar ali, dar pro meu, né, aplicar no meu filho e amanhã ele já vai ser a criança mais comportada do mundo. Não existe uma fórmula mágica, né? É preciso ter vontade, querer. É preciso olhar para a criança, entender, respeitar a criança na sua individualidade. É um aprendizado, né? Todos os dias a gente aprende com os nossos filhos. É prestar atenção na necessidade da criança. O que ela precisa hoje? O que ela está precisando hoje? Hoje ela precisa de atenção, de carinho. Hoje ela precisa de limites. Hoje ela precisa de um sim. Hoje ela precisa de um não. O que ela precisa hoje, agora? Do que minha criança mais precisa agora, sabe? É estar presente mesmo. Então, a partir de agora, eu vou compartilhando com vocês algumas dicas, algumas sugestões, tá? De como aplicar a criação consciente, a disciplina positiva, a comunicação não violenta na criação dos nossos filhos e também para os professores nas salas de aula, tá bom? Contem comigo. Qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui embaixo, faz sua pergunta. Tem também meu WhatsApp aí embaixo, em algum lugar. Eu estou à disposição. Contem comigo. As nossas crianças, elas merecem ser respeitadas. As nossas crianças merecem ser ouvidas, sabe? Todo o ser humano, nós seres humanos, a gente tem duas necessidades muito importantes para nós. A gente precisa se sentir aceito e colaborando. Então a gente precisa fazer parte de uma comunidade, a gente precisa pertencer a uma comunidade e precisa colaborar. Sem isso, a gente sofre muito. Há muito sofrimento, há muita angústia.
tá? Então, a nossa criança merece sentir que faz parte da nossa família, que é amada, que é respeitada, e ela precisa se sentir colaborando, ela precisa colaborar, tá? Então, a partir de agora, eu vou dando dicas, vou dando sugestão de como fazer isso, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? É isso. Se gostou do vídeo, por favor, ajuda muito você dar esse feedback. Fala que gostou. Se não gostou, também pode falar. Fala por que que não gostou. Dê sugestão de como que a gente pode melhorar. Se tem dúvida, pode colocar aí embaixo a sua dúvida que eu respondo, tá? Um abraço muito forte. Até o próximo vídeo.